Ontem, eu estava a caminho de casa com peças de caminhão que eu tinha pego e fiz o que faço muitas vezes. Abri o mapa no meu iPhone e comecei a verificar as estradas do campo em busca de cemitérios dos quais eu não estava ciente. Eu os visito, caminho por eles e gravo áudio e vídeo para meu próprio registro. Localizei um em uma estrada lateral estreita e fui até lá. Quando cheguei lá, descobri que era propriedade privada e seria uma caminhada de 10 minutos pelo campo para chegar lá. Não querendo incomodar o proprietário da propriedade ou me meter em encrenca por invadir propriedade alheia, fui até uma casa que ficava ao lado, por uma longa estrada de cascalho. Conforme me aproximava da casa, era óbvio que ninguém morava ali. Era uma enorme casa de 2 andares que, em seus dias, com certeza era muito bonita. Decidi, no entanto, ir em frente e bater na porta. Já vi pessoas viverem em condições piores e queria pelo menos fazer o esforço de bater na porta. Não vou mentir, porém, este lugar estava descuidado e tinha uma aparência bastante assustadora. Cortinas rasgadas em todas as janelas, algumas janelas estavam quebradas, etc. Abri a porta de tela e bati na porta, que se abriu quando bati, expondo que a casa parecia ter sido abandonada rapidamente há alguns anos, cheia de móveis, roupas espalhadas pelo chão. A cozinha era visível do corredor da porta da frente e pude ver que a mesa ainda estava lá. Decidi entrar no limiar da porta e comecei a gravar com meu iPhone. Gritei "Olá" várias vezes, sabendo que não havia ninguém morando ali. Dentro de cerca de 45 segundos de entrar, fui atingido em cheio na frente do meu corpo por um ar tão frio que era como sair do lado de fora em uma noite de inverno apenas de shorts. Era um ar muito frio. A temperatura externa estava por volta de 25 graus e estava quente há vários dias. A casa não estava fria quando entrei. Mas esse ar frio que me atingiu começou a subir lentamente pelas minhas pernas. Enquanto isso acontecia, minha perna esquerda, logo acima do tornozelo, começou a sentir como se estivesse sendo devorada por formigas, mas não havia formigas. Perguntei em voz alta: "Se você está fazendo isso comigo, por favor pare porque dói." E depois de perguntar várias vezes e explicar que não estava lá para fazer nada à casa ou à propriedade dentro dela, a queimação parou, mas aquele ar muito frio permaneceu. Deixei minhas intenções muito claras e nunca avancei mais na casa. Fiz as perguntas usuais e girei para minha esquerda e para minha direita, capturando cada cômodo ao meu lado e a escada que estava diretamente à minha frente. Assim que disse que ia embora, e talvez voltasse algum dia, observei a olho nu uma aparição nebulosa cruzar na minha frente da direita para a esquerda, e também foi capturada no meu iPhone. Eu estava sozinho, não estava fumando, não havia névoa ou neblina lá fora para de alguma forma entrar na casa e se mover pelos cômodos. A casa fica a cerca de 900 metros da estrada, e a porta não fica de frente para a estrada, então não era um reflexo de um carro, e não há outras casas por perto. O sentimento que acompanhou isso era sombrio e sinistro, e definitivamente não parecia amigável ou acolhedor. Já estive em muitos cemitérios e outros lugares ao longo dos anos, e nunca testemunhei nada parecido com isso. Sou um pouco cético, e sempre tento desbancar qualquer coisa que eu receba, mas este me deixou sem palavras. Definitivamente irei localizar o proprietário e tentar obter permissão para uma investigação. Eu e um grupo de amigos, eu, uma mulher, meu ex-namorado, minha amiga, também mulher, e outro amigo, homem, decidimos passar uma noite visitando lugares abandonados. Onde moro, não há muitos desses lugares, ou eles são protegidos por cães, e eu não estava a fim de ter minha perna mastigada. Então, todos nós nos vestimos com roupas que sabíamos que poderíamos jogar fora por causa do mofo e outras coisas presentes nesses lugares. Decidimos ir primeiro para o local mais distante, que era um antigo clube de swing abandonado. Chegamos a um posto de gasolina a meio caminho da casa, andamos pelo lado da rodovia e finalmente nos deparamos com uma cerca e um pequeno muro de tijolos. Todos nos ajudamos a passar por cima e nos equilibramos para atravessar pelos fundos. Um pouco de história sobre esse clube. Alguns anos atrás, alguns idiotas atearam fogo nele porque acharam engraçado. Então o andar de cima desabou e tudo parecia ter sido destruído. De qualquer forma, voltando à história, entramos, passamos pelo saguão principal, uma piscina enorme e belas obras de arte nas paredes que mal dava para ver. Olhamos ao redor
tiramos fotos, etc. Saímos para a frente e foi aí que aconteceu a primeira interação. Eu estava atrás de todos, tirando fotos, e alguém puxou meu ombro com força, mas não havia ninguém atrás de mim, apenas os grandes portões. Fiquei um pouco assustada e perguntei aos outros se eles tinham sentido isso, e todos disseram que não. Meu ex-namorado na época estava segurando um taco de beisebol e voltamos lá dentro. Íamos visitar as masmorras, mas quando íamos, havia uma máscara de palhaço pendurada em uma corda. Lembrando que ela não estava lá quando entramos, nós teríamos visto. Então eu literalmente disse: que se dane, estou fora. Comecei a andar em direção à saída. Antes de sairmos, um dos meninos pegou um urso de pelúcia e colocou no carro. Nem dirigimos por mais de 5 minutos, e o rádio e as luzes ficaram loucos no painel. Não demorou muito para o amigo jogar o urso pela janela. O segundo prédio que fomos era um antigo pub. A parte de trás estava aberta, então entramos por lá. Tudo parecia intocado, e eles apenas saíram e deixaram para trás. Tirei algumas fotos do bar e de todos posando como garçons e garçonetes. Depois de olharmos ao redor, os 2 meninos queriam ir para cima, então dissemos: legal. Vamos esperar no carro e assistir vocês. Enquanto os assistíamos, uma figura alta e escura estava andando atrás deles. Tentei ligar para meu ex-namorado, mas era como tentar falar com alguém em um rádio. Eles voltaram para baixo e eu disse o que vi, e o que eles disseram em seguida me arrepiou até a espinha. Então, todos os andares são quartos normais, com os colchões todos em pé. Eu disse: é. Ele continuou com: você chega ao último andar e está vazio, com uma cadeira no meio, um cinto e uma foto de uma jovem sentada na cadeira vazia. Nada mais, apenas um cinto e uma foto de uma jovem. Por algum motivo, concordei em voltar depois disso, para ver por mim mesma. Cheguei à porta da escada e tudo em meu corpo congelou, e eu disse que não queria ir. Vocês sabem, garotos sendo garotos, discutindo comigo por eu estar com medo ou o que seja, mas meu corpo se recusava a se mover. Então, eles disseram tudo bem, e me levaram de volta para o carro. Quando estávamos saindo, um copo voou na cabeça de um dos meninos, e a porta do banheiro se fechou com força. Quando digo que todos correram, é porque todos se mandaram. Cresci em Uke, no norte de New South Wales. Morávamos no mato, em uma área pontilhada de casas e chalés abandonados. Alguns desses lugares eram completamente isolados e sem acesso por estradas. Eu adorava levar meus cachorros para caminhadas no mato. Às vezes, encontrávamos essas casas, e geralmente as evitávamos, pois nem sempre estavam desocupadas, e às vezes eram habitadas por tipos duvidosos. Esta é uma história verdadeira. Tentei ser o mais fiel possível ao contá-la conforme a memória me serve. Então, não muito longe da minha casa de infância, há uma casa vazia. Ela fica em um mar de samambaias verdes e gramíneas altas, com uma varanda que circunda 3 de suas paredes hexagonais, revestida de tábuas marrons terrosas. É uma ilha artificial cercada por um regimento de mata nativa e plantas agarradas. O acesso à civilização foi cortado há anos, quando a antiga ponte de madeira que ligava a propriedade ao mundo exterior sucumbiu ao inexorável avanço do tempo e da decadência. Um carro desbotado está na garagem, sob uma lona verde mofada jogada às pressas sobre o capô enferrujado. A casa vem com todas as tralhas de ocupação, mas seus donos desapareceram há muito tempo. Um silêncio sufocante castiga a intrusão, e ninguém jamais vai lá. Foi Amy quem me apresentou a casa vazia onde ninguém vai. Eu tinha acabado de desperdiçar o longo verão minerando carvão em um videogame. Passei horas sentado naquela cadeira de escritório, olhos grudados na tela, clicando automaticamente no jogo. Estávamos nos primeiros dias do novo ano de 2007 e havíamos acabado de mudar de conexão de escada para banda larga. Finalmente, fui autorizado a ter uma conta no MySpace, já que começaria o ensino médio em algumas semanas. Naquele ponto das férias, eu já havia suportado todos os videogames que conseguia, e sendo o mais novo da família, deveria apreciar a oportunidade de ser incluído por minha irmã mais velha e seus amigos. Ela irrompeu no escritório cheia de sua vivacidade usual e me tirou do meu devaneio. Ei, Rob, eu e o Aaron vamos dar um passeio. Você quer vir? Concordei rapidamente. Uma pequena aventura definitivamente quebraria a monotonia. Seguimos nossa poeirenta estrada de terra enquanto ela serpenteava pelo ombro oeste de colinas cobertas de florestas. Poucas pessoas moravam por perto,
e seria tranquilo se não fosse pelo zumbido bastante barulhento que pertencia ao exército de cigarras que faziam o ar vibrar no verão. Zita e Tana lideravam o caminho, com as caudas abanando e os focinhos baixos. Elas paravam de vez em quando, virando-se e esperando para se certificar de que não estávamos ficando para trás. Uma boiadeira vermelha e uma azul, que não amavam nada mais do que a promessa de aventura. O ar ficou mais fresco à medida que descíamos em direção ao fundo do vale. Amy e Aaron conversavam alto, despreocupados e animados. De repente, o som de algo atravessando o mato seco interrompeu a aparente paz. Pássaros explodiram de seus poleiros acima de nós, e paramos em nossos passos. Os cachorros não perderam tempo, correndo descontroladamente pela encosta, pulando troncos caídos e desaparecendo de vista. Houve o som de Tana latindo animadamente por um momento, e então silêncio. O silêncio se estendeu por um momento, antes que eu visse um flash de vermelho e azul, quando os cachorros corriam por um trecho de grama aberta lá embaixo. Parece que há um pasto ali embaixo. Eles podem estar atrás dos cavalos, eu disse, tentando parecer casual. Muitas das pessoas que moravam na propriedade ao redor de nossa casa eram do tipo recluso e duvidoso. Elas não receberiam bem cachorros ou crianças invadindo suas terras, e a ideia de um confronto nos deixava inquietos. Começamos a cruzar rapidamente nosso caminho para baixo, na direção em que nossos amigos peludos haviam desaparecido. Não demorou muito para que fizéssemos o nosso próprio barulho ao descer a encosta. Os cachorros apareceram de repente à nossa frente, parecendo animados, mas envergonhados. A perseguição aparentemente havia acabado. "Lá estão eles", exclamou Aaron. "Cachorros feios", resmunguei, fazendo minha melhor tentativa pré-adolescente de uma voz profunda e ameaçadora. Zita se juntou a nós, ofegante, mas caso contrário, indiferente ao meu repreendimento. Eu afaguei suas orelhas e olhei para a frente. Um par de éguas de pelagem castanha, reclusas e atualmente nos ignorando, estavam no final de um pequeno pasto dividido por um riacho. Do outro lado deste riacho, um grupo de cangurus espiava cautelosamente das sombras lançadas pelas altas árvores que cercavam o cercado. Como um só, os cangurus se viraram e saltaram para a penumbra, desaparecendo tão rapidamente quanto tinham aparecido. "Nunca estive aqui antes", disse Amy. "Vamos ver o que tem naquele riacho." Após vários minutos, passamos para a sombra das árvores. Estava mais silencioso aqui, a cacofonia anterior das cigarras esquecida. O riacho corria barulhento por uma face de rocha e murmurava seu caminho até uma piscina profunda antes de seguir adiante na relativa escuridão da floresta. Lá na frente, através dos galhos pesados das árvores de louro-cereja, as paredes escuras de uma casa de repente se tornaram visíveis. Curiosos, subimos, deixando a proteção das árvores e permitindo uma visão mais clara do edifício enigmático. A casa era de 2 andares, com uma grande varanda. Era uma estrutura bonita, embora fosse imediatamente claro que estava desocupada. A grama estava na altura da cintura, pontilhada de lantana rasteira. Samambaias estavam por toda parte, agarradas às sombras dos poucos arbustos que se atreviam a deixar a franja protetora que cercava a clareira. Um formigamento irritante percorreu a parte de trás do meu pescoço e eu me arrepiei. Uma vozinha dentro de mim insistia para que eu me virasse e voltasse para casa, mas nossa natureza inquisitiva nos venceu e avançamos. Fomos subitamente contidos, mas não sabíamos por quê. O ar parecia espesso, pesado e quente. Passamos na ponta dos pés sob o lado abrigado da casa de madeira e passamos sob sua varanda, onde a estrutura da porta se abria. A porta pendurava-se inutilmente em dobradiças quebradas. Dentro, reinava a escuridão. Paramos no limiar, mas não avançamos mais. Ninguém disse uma palavra, ninguém se atreveu. Apesar do nosso aparente isolamento, uma pia antiga, cheia de teias de aranha e sujeira, ficava de um lado de uma passagem, paralela a um conjunto de armários com portas de ripas de madeira. Eles pendiam abertos, revelando camadas de poeira, teias e um rato morto. Aquela estreita escada se enroscava até o andar superior no final de um corredor coberto de detritos. O clima era pesado, sufocante e desconfortável. Eu senti uma sensação avassaladora de que precisava sair dali. Éramos convidados indesejados, em cima de um limiar de hostilidade, e a promessa de retaliação parecia quase tangível. Olhos malévolos nos observavam silenciosamente de cada canto escondido. "Tem uma garagem ali." A voz tranquila de Aaron quebrou o silêncio, caindo sem eco,
tão indesejável quanto o resto de nós. Passamos com cautela pelo alto capim, em direção à antiga garagem, com os olhos atentos, em constante vigilância contra cobras ou outros habitantes mais sinistros da casa vazia. Um antigo balanço de corda pendurado nos membros cansados de uma árvore velha, balançando lentamente em uma brisa imperceptível. Um carro estava estacionado dentro da garagem, sua cor original verde-azul desbotada quase além do reconhecimento, um adesivo rigo aderido teimosamente ao canto do para-brisa, com 8 anos vencidos. Nós passamos por ele, contornando uma variedade de antiguidades, típicas de uma garagem, e nos abaixamos sob uma porta de enrolar ainda meio aberta. Respirei uma exclamação involuntária. A sala inteira abrigava fileiras de estranhos equipamentos monocromáticos. Botões e mostradores adornavam seus rostos, dezenas de cabos elétricos os ligavam. Poeira cobria tudo. O que é isso? Amy questionou. Parece ser algum tipo de equipamento de gravação e transmissão. A certeza da minha voz me surpreendeu. É muito antigo, 30 anos ou mais, se eu tivesse que adivinhar. Na época, acho que devo ter visto algo em uma revista. Quem é o dono de todas essas coisas? Aaron sussurrou em uma voz baixa. E por que eles foram embora? Sua pergunta ficou sem resposta. Uma casa, um carro, antigos, mas sem dúvida caros, equipamentos de rádio, tudo deixado sem aviso prévio ou qualquer sinal de terem se dado ao trabalho de protegê-lo. Nada estava trancado ou coberto. Se fossem os habitantes originais, eles simplesmente desapareceram. Passamos alguns minutos vagando pelos corredores, sem tocar em nada, temendo que as antigas máquinas pudessem voltar à vida a qualquer momento. Me peguei prendendo a respiração e me virei para encarar os outros. Vamos ver se conseguimos ver algo dentro da casa a partir da varanda. Voltamos para fora, sem nos sentirmos menos sufocados. Um largo conjunto de degraus levava ao deck. A madeira era velha, mas ainda firme. O telhado havia permanecido intacto e mantido suas vigas secas. Paramos para olhar pela janela da cozinha. O segundo nível da casa era em sua maioria aberto, com uma cozinha e uma sala de estar de tamanho generoso. Eu meio que esperava ver a mesa posta para o jantar. Todo o senso do mundano terminava ali. Madeira esfacelada cobria todas as superfícies. Nem mesmo o chão havia sido poupado. Eu podia ver o primeiro andar abaixo através das feridas de madeira escancaradas. O cabelo dos meus braços estava arrepiado, o surdo zumbido do meu coração enquanto rugia em meus ouvidos. Parecia que um louco com um machado havia rasgado o lugar. Tem um telefone no balcão, sussurrou Amy. Era um telefone do estilo de linha fixa, típico do final dos anos 90, de um branco creme com botões retangulares cinza. Seu fio enrolado estava plugado na tomada. Por impulso, deslizei a janela destrancada e peguei o telefone do gancho e o coloquei perto da orelha. Havia um tom de descagem. Abri a boca, mal acreditando nisso. Tentativamente, disquei os 8 dígitos. Casa, eu disse. Está chamando? Amy perguntou. Uma gota de suor escorreu de seu rosto pálido, seus nós dos dedos brancos visíveis na beirada da janela. Eu acenei com a cabeça, esperando com o fôlego suspenso. Nenhuma resposta, declarei, colocando o telefone de volta no gancho. Vamos. De repente, houve um toque. Ninguém disse nada, ninguém respirou, tanto que meus olhos se moviam de Amy para Aaron e depois de volta para o telefone. Nunca me ocorreu atender. Eu não estava esperando descobrir quem estava do outro lado da linha. Amy e Aaron já estavam pela metade da escada, tropeçando nos cachorros com pressa para sair. Corri atrás deles, meu coração martelando na garganta, enquanto uma explosão de adrenalina me carregava para longe da ruína malevolente em asas frenéticas. Eles só pararam de correr quando chegamos em casa, sem fôlego, suados e sujos. Desabamos no sofá. Olá, vocês três. Aaron gritou de terror, mas era apenas minha mãe parada na porta e olhando ao redor de forma bastante divertida. A história jorrou de nós, um interrompendo o outro na pressa de relatar os eventos da manhã. E então eu tentei te ligar, mas você não atendeu, e então ele tocou. Minha mãe riu. Bem, isso foi muito estranho. O telefone tocou 20 minutos atrás. Eu não reconheci o número. Mas se vocês conseguiram usar o telefone, minha mãe disse, isso significa que a linha telefônica ainda está conectada, o que também significa que alguém está pagando a conta do telefone. Se alguém voltar para casa e verificar suas mensagens, eles podem ver o número da nossa casa. Imagens de nossa própria casa com paredes crivadas de machados rasgadas por um pesadelo arcano
passaram pela minha mente. Minha boca ficou seca. E se eles apertaram o botão de redescagem? Felizmente, nunca houve um retorno de chamada ou um visitante como resultado de nossa viagem. Voltei em 2020 e a casa mostrava sinais de antigos habitantes, provavelmente invasores, com embrulhos de alimentos que haviam expirado em 2016. O telefone agora havia desaparecido, mas isso me deixou com mais perguntas do que respostas. Eu sou uma mulher, e na época dessa experiência, eu tinha 15 anos. Uma noite, minhas duas irmãs e eu queríamos ficar acordadas e nos divertir, então montamos acampamento na sala de estar. Eu fiquei na poltrona reclinável, enquanto minha irmã de 7 anos, Amélia, dormia em um colchão de ar no chão. Minha irmã mais velha, Claire, que tinha 20 anos, dormia no sofá. Conversamos sobre dramas, escola, meninos e outras coisas. Ficamos acordadas até tarde, mas uma a uma, todas eventualmente adormecemos. Acordei algum tempo depois, não sabia por que até ouvir um som de batida vindo da janela. Olhei para o lado e as cortinas estavam fechadas, mas a poltrona em que estava posicionada permitia que eu visse através da fresta das cortinas. Vi alguém do lado de fora. Então, essa pessoa se agachou e eu peguei um vislumbre de um olho olhando diretamente para mim. Ainda não tenho certeza se ele podia me ver por causa da iluminação fraca, mas por dentro eu estava surtando. A pessoa parou de bater e apenas ficou ali, olhando pela fresta das cortinas. Eu não poderia dizer como essa pessoa era. A maioria de suas características estava obscurecida pelas cortinas. Virei rapidamente e me cobri com um cobertor, pensando que deveria ser um dos nossos vizinhos estranhos ou um stalker, e que eventualmente iriam embora. Enquanto eu estava deitada de frente para a parede, de repente veio um estrondo alto. Virei de volta para a janela e vi a sombra da pessoa ainda parada ao lado da janela, mas agora ele estava batendo os punhos contra a superfície da janela. Ele não estava tentando ser discreto de jeito nenhum. Odeio dizer isso, mas eu meio que congelei até ouvir Amélia se mexendo no colchão. Pouco depois, ela começou a chorar assim que viu a figura do lado de fora da janela. A irmã mais velha protetora dentro de mim me tirou do transe, e eu joguei meu cobertor de lado e me levantei o mais rápido que pude. Eu sabia que se o invasor quebrasse o vidro, minha irmãzinha estaria no fogo cruzado. Eu a peguei e corri para o sofá em que Claire estava dormindo. Infelizmente, estava encostado na mesma parede da janela, então agora Amélia estava chorando ainda mais. Devo mencionar que Claire sofre de um distúrbio do sono que herdou de meu pai. Ambos têm que tomar comprimidos para dormir, o que significa que, uma vez desmaiados, é quase impossível acordá-los dadas as circunstâncias. Eu tentei mesmo assim. Ouvi Claire murmurando algo como, "Vai embora." Então puxei o cabelo dela até praticamente puxá-la pela metade do sofá. Então ouvi o vidro começando a rachar. O vidro era grosso, mas ainda era possível quebrá-lo com bastante força. Tentei uma última tentativa desesperada de acordar Claire, mas então aconteceu o inimaginável. O vidro estilhaçou quando o invasor se atirou pela janela, caindo no chão da sala de estar. Amélia e eu recuamos, enquanto a figura lentamente se levantava. Então ele virou a cabeça. Eu não conseguia distinguir seu rosto, mas pude perceber que havia vários pedaços de vidro quebrado, espetados em sua bochecha e pescoço. Ele tinha caído bem em cima do vidro quebrado. Me senti terrível por deixar Claire para trás, mas eu tinha que pensar na minha irmãzinha. Corremos para o porão, que não era o melhor lugar para se esconder, mas eu estava em pânico total nesse ponto. Rapidamente fomos para o fundo do porão e nos escondemos atrás de uma meia parede que separava o cômodo em dois. Ouvimos sons de arrastar lá em cima antes que tudo ficasse em silêncio. Depois de vários minutos, ouvimos sirenes ao longe. Cerca de 5 minutos depois, 2 policiais abriram a porta do porão. Claire estava ferida pelos cacos de vidro, mas fora isso, ela estava bem. O invasor conseguiu escapar antes que os policiais chegassem. Tenho a sensação de que era um dos nossos vizinhos, ou pelo menos estava hospedado em uma de suas casas, porque um cara que acabou de se atirar por uma janela de vidro seria difícil de perder durante uma ronda. Alguém lá de cima viu alguém suspeito andando pela rua e decidiu chamar a polícia. Eles entraram em nossa casa quando viram a janela de vidro quebrado da rua. Até hoje, quem quer que tenha sido nunca foi pego.
Isso aconteceu na minha pequena cidade natal no Texas, que não fica muito longe de Austin, quando eu tinha cerca de 5 anos de idade. Era o início dos anos 80, e a criminalidade em nossa cidade era praticamente inexistente. Não era incomum para as crianças esperarem no carro enquanto nossos pais entravam na mercearia ou posto de gasolina. Eram tempos diferentes. Meus pais tinham um Buick Sabre dos anos 70. Era creme, com 2 portas e um teto de vinil marrom. Bem antigo. Tinha travas e vidros elétricos, e isso será importante mais tarde. Um dia, minha mãe e eu fomos ao supermercado. Meu irmão mais velho decidiu ficar em casa e jogar videogame. Olhando para trás, gostaria de ter ficado com ele. Quando chegamos à loja, decidi esperar no carro. Minha mãe abaixou os vidros um pouco mais que a metade antes de sair. Se você não está familiarizado com os carros de 2 portas da era dos anos 70, eles tinham janelas enormes. Ainda não era verão, então eu estava confortável com a temperatura externa. Eu estava sentado no banco do passageiro da frente. Não sei quanto tempo se passou, mas não demorou muito para que uma pequena caminhonete vermelha com um trailer chegasse ao meu lado direito. Em vez de sair e entrar na loja, o motorista apenas ficou ali. Ele ficava olhando para mim, depois para o estacionamento e de volta para mim. Eu queria subir os vidros, mas não tinha as chaves. Felizmente para mim, havia algumas pessoas por perto, mas ele não ia desistir tão facilmente. Ele abriu a porta e saiu da cabine, ainda me olhando, depois olhando para o estacionamento novamente. Neste ponto, todos os alarmes estavam soando na minha cabeça. Eu me arrastei para o banco de trás para colocar o máximo de distância possível entre ele e eu. Se ele tentasse entrar no carro e me pegar, eu queria dificultar o máximo possível para ele, e esperava que alguém o visse e o impedisse. Não agi nada mal para uma criança de 5 anos. Meu coração estava batendo forte. Eu sabia que uma das 2 coisas ia acontecer. Eu seria levado ou eu escaparia. Mesmo com os vidros abaixados mais da metade, eu sabia que ele ainda não tinha espaço suficiente para me puxar. E se ele conseguisse destravar a porta e abri-la, decidi que tentaria escapar pela porta oposta. Assim que o homem alcançou a janela do passageiro para a trava manual, vi minha mãe emergindo da loja. Abri a porta e corri em direção a ela. Assim que cheguei até ela, vi a caminhonete saindo do estacionamento a toda velocidade. Se não fosse pela minha mãe aparecendo quando ela apareceu, ou pelos vídeos educativos sobre estranhos que mostravam na minha escola, eu não teria conseguido. Eu era apenas uma criança naquela época, mas sabia o que aquele cara estava planejando. A partir desse dia, nunca mais esperei no carro. Essa experiência me deixou super atento quando tive minha própria filha. Algumas pessoas podem me chamar de super protetor, mas você simplesmente não pode correr riscos no mundo de hoje. Para te dar um pouco de contexto, eu cresci em uma pequena cidade em Vermont, em uma casa grande no meio da floresta, localizada em uma encosta enorme. Meu aniversário é em dezembro, e eventualmente comecei uma tradição de fazer uma festa do pijama com meus amigos próximos. Jogávamos jogos ao ar livre e assistíamos a filmes a noite toda. No ano do meu 14º aniversário, convidei 4 amigos, Jay, Hunter, Eli e Samuel. Eu tinha ido à festa de aniversário do Jay alguns meses antes, e foi lá que eles me apresentaram a um jogo que inventaram chamado Máfia do Gato Maligno, que era uma mistura de pega-pega e máfia. Uma pessoa é escolhida secretamente para ser a máfia, e todos os outros têm que evitar serem pegos por ela. Aqueles que são capturados se tornam parte da máfia também. Esse jogo era melhor jogado no escuro, o que era perfeito porque escurecia por volta das 5 horas em dezembro. Naquele ano em particular, nosso grupo estava muito envolvido no jogo. Para ser honesto, não havia muito o que fazer naquela época. Tivemos que criar um sinal especial para indicar que o jogo tinha sido cancelado por qualquer motivo. Na noite em questão, estávamos cerca de 3 rodadas adentro e já estava bem escuro. Nossa visão estava prejudicada por uma leve, mas constante queda de neve. Eli e eu estávamos indo em direção a uma clareira entre minha casa e a dos vizinhos. Eli parou de repente e me fez sinal para parar também. Você vê isso? Ver o quê? Ele apontou para um par de pequenos carvalhos no centro da clareira, logo à nossa frente. Entre eles, havia uma silhueta escura. No início, pensei que era um dos meus vizinhos passeando à noite, mas quanto mais eu olhava, mais percebia que essa coisa não tinha características. Não tinha olhos,
boca ou até cabelo. Era alguém usando um traje de corpo inteiro, ou talvez fosse algo mais. A forma escura contrastava com o céu noturno. É difícil explicar, mas era como olhar para um vazio negro. Então começou a se mover em nossa direção. Seus movimentos eram antinaturais, como uma animação stop motion. "Corra!" ele gritou, e nós dois saímos correndo de volta pela trilha. Enquanto corria, ouvi o que parecia ser um som de rangido vindo da direção da clareira. Olhei para trás e vi que estávamos sendo seguidos. A figura parecia mudar enquanto nos perseguia. Seus braços eram anormalmente finos e longos, e sua massa geral tinha se expandido dramaticamente, ficando muito maior do que antes. Voltamos apressadamente para minha casa, chamando todo mundo para sair e sinalizando que o jogo tinha sido interrompido. Chegamos à clareira do lado de fora da minha casa e vimos Jay, Hunter e Sam fora da minha garagem. Jay então nos chamou. "O que está acontecendo?" "Não há tempo para explicar. Vamos entrar primeiro." Todos nós entramos apressadamente na garagem e fechamos a porta. Depois que Eli e eu recuperamos o fôlego, eu expliquei. Havia algo lá fora nos perseguindo. Era como uma pessoa sombria ou algo assim. "Você não está fazendo sentido. Como você poderia ver isso se estava escuro?" "Eu não sei, cara. Era como se fosse mais escuro do que tudo ao redor. De alguma forma, era como um buraco negro, ou algo assim." Fui interrompido por um longo gemido vindo da floresta. Pouco depois, meu pai abriu a porta da garagem. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, obviamente confuso sobre por que estávamos todos escondidos na garagem. Tentamos explicar para ele, mas é claro que ele não acreditou em nós. Talvez tenha pensado que era parte de um jogo ou algo assim. "Pai, você não ouviu isso agora?" "Não ouvi nada. Pare de brincadeira." Foi frustrante, mas não adiantava discutir com meu pai, e conseguimos seguir em frente com nossa noite, optando por comer pizza enquanto assistíamos ao programa The Joy of Painting com Bob Ross em vez de voltar para fora. Hunter comentou que tinha visto Jay correndo em direção à casa, mesmo antes de ela e eu termos cancelado o jogo. Jay explicou que também viu uma estranha figura escura na floresta e de alguma forma sabia que não era nenhum de nós. "Você não pensou em nos avisar?" eu perguntei. "Olha, eu não tinha certeza. Quando cheguei em casa, o Hunter já estava lá, então você e Eli saíram correndo da floresta." "Ei, Hunter, você viu alguma coisa?" "Não. Eu só achei que nenhum de vocês pensaria em olhar em volta da garagem." Decidimos encerrar toda essa conversa por aquela noite, pois estava nos deixando assustados. Eventualmente, todos nós dormimos. Não tenho certeza se a próxima parte foi um sonho ou um pesadelo, mas tenho uma vaga lembrança de ser acordado por um som de gemido vindo da floresta. Desde aquela noite, tenho esse medo de olhar pela janela e ver uma massa escura através do campo, parada bem na borda da floresta. Consigo vê-la tão claramente na minha mente. Isso aconteceu há muitos anos e agora estou na faculdade, então não volto para casa com muita frequência. Espero nunca mais encontrar essa coisa novamente. Eu nasci em Londres, Inglaterra, de uma mãe russa e um padrasto ucraniano. Minha mãe me teve quando era muito jovem e lutou contra o vício em álcool e drogas. Meu padrasto costumava ser muito gentil comigo, mas ficou frio em relação a mim depois que minha meia-irmã nasceu, quando eu tinha cerca de 9 anos. Logo após o nascimento dela, minha família foi convidada pelo meu tio para visitar uma bela ilha na Indonésia chamada Bali. Ele nos disse que era um paraíso tropical onde até a chuva era quente. Seria definitivamente uma mudança dos sombrios meses de inverno da Inglaterra. Era época de férias, então eu não tinha escola primária para frequentar, e minha mãe estava mais do que feliz em aceitar o convite do meu tio. Então, ele planejou uma viagem de 2 semanas, fazendo as malas. Tudo, desde o voo de 27 horas até a viagem para o nosso alojamento em Bali, correu bem. Meu tio não estava mentindo. A chuva realmente era quente aqui, o ar era fresco e as vistas eram deslumbrantes, não importa para onde você olhasse. Devido à cultura hindu de Bali, as ruas constantemente cheiravam a incenso, e cada esquina tinha um pequeno templo dedicado com oferendas de frutas frescas, pétalas de flores e arroz. Tenho certeza de que tudo isso nos fez baixar a guarda. Não me recordo quem era, mas minha mãe tinha feito amizade com outra família russa que tinha uma filha 3 anos mais velha que eu. Fomos convidados para jantar na casa deles em Ubud,
uma grande vila frequentemente chamada de Coração de Bali, devido à sua reputação artística. Na viagem até lá, lembro-me de como estávamos indo para uma área mais isolada da movimentada vila. Havia algumas luzes e apenas algumas casas que passamos, e parecia ficar muito mais escuro à medida que nos aproximávamos do nosso destino. Pouco antes de entrarmos na garagem do nosso anfitrião, olhei pela janela aberta e vi um grupo de homens vestidos tradicionalmente jogando um jogo de cartas sob uma luz fraca. Um dos homens em particular me fez recuar para o meu assento no carro. Ele olhou nos meus olhos enquanto passávamos, com um olhar que se fixou em mim por tempo demais, o que me deixou desconfortável. Olhando para trás com a visão do passado, acho que foi quando fui escolhida. Mesmo com a ignorância de uma criança, ainda me senti inquieta com o olhar que permaneceu em mim por tempo demais. Apesar dessa experiência perturbadora, nossos anfitriões eram pessoas muito adoráveis. Eles alugaram uma casa que ficava ao lado de um campo de arroz, cercada por uma selva, proporcionando total privacidade à casa. Nos poucos dias que passei em Bali, aprendi que ter casas com portões soltos e portas finas feitas de bambu ou vidro era normal aqui, algo com que eu definitivamente não estava acostumado em Londres. Eu assumi que era apenas por causa do calor e da confiança entre os locais. Quando fiquei cansada, fui enviada para dormir em um quarto sobressalente, enquanto minha família ficava em uma cabine de hóspedes do lado de fora. O quarto em que eu estava era feito de vidro, as paredes eram cobertas por cortinas grossas para a privacidade, e a porta foi deixada destrancada, como descobri mais tarde naquela noite. Eu estava usando uma camisola branca e roupas de baixo. No início, pensei que estava sonhando quando acordei com um homem sussurrando no meu ouvido. Eu tinha histórico de paralisia do sono antes, e pensei que voltaria a dormir. Mas então comecei a questionar as coisas ao meu redor. Por que a luz estava acesa? Já era de dia? Não poderia ser. As paredes de vidro mostravam que ainda estava escuro lá fora. Não senti nenhum cobertor em meu corpo, e ao recuperar os sentidos, percebi que não estava mais sozinha. Então me virei para ver um homem desconhecido deitado ao meu lado. Minha mente entrou em pânico. Eu estava agora totalmente acordada e podia compreender suas palavras. "Venha comigo. Fique quieta. Por favor, não grite", disse o homem. Ele estava vestido todo de preto e tinha cabelos pretos penteados para trás. Parecia ter cerca de meia-idade e estava acima do peso. Nunca esquecerei seu rosto. Agora, ele me olhava com olhos cheios de luxúria. Eu ainda era jovem demais para entender o que era esse tipo de pessoa. Tudo o que eu sabia era que aquele homem queria me machucar, e eu tinha que escapar. O intruso eventualmente perdeu a paciência comigo e puxou uma grande faca do cinto. Instantaneamente, fiz o que ele mandou. Até hoje, não sei por que não chorei. Provavelmente ainda estava esperando que fosse apenas um sonho. Mas saí do quarto com meu sequestrador, sua mão em meu braço tão apertada que machucou. Ao passarmos pela cabana onde minha família deveria estar dormindo, gritei o nome da minha mãe assim que chegamos do lado de fora da porta deles. Ele tentou cobrir minha boca, sibilando ameaças de me esfaquear na garganta. Gritei mais alto, mas ninguém veio. Por algum motivo, naquele momento, pensei que ele tivesse matado toda a minha família. Era a única razão pela qual eles não teriam vindo. Mais tarde, descobri que minha irmãzinha fez com que minha mãe e meu padrasto voltassem para o nosso quarto de hotel original. Mas eu não sabia disso na época. Eu realmente achava que eles estavam mortos. E isso me fez perder o pouco de luta que eu tinha dentro de mim. Ele começou a me arrastar mais para longe da casa, através dos arbustos e para dentro da selva. Ele estava usando botas enquanto eu ainda estava descalça. Não tenho certeza de quanto tempo ele me arrastou, mas eventualmente encontrei coragem para tentar lutar contra ele. Eu queria ver minha família. Nem mesmo pensava em mim. Queria ver minha irmãzinha. E o pensamento de qualquer coisa acontecendo com ela me enchia de raiva. Tentei chutá-lo na virilha, já que era o que aprendi na escola primária se quisesse machucar meninos, mas estava muito fraca. E ele me jogou no chão, quebrando alguns ossos no processo. Tentei agarrar sua faca, mas no escuro não conseguia ver muito bem. Ele acabou me carregando em suas costas pelo resto do caminho, me levando mais fundo na selva. A vida selvagem de Bali à noite era tão ensurdecedora que se alguém estivesse por perto, provavelmente não me teria ouvido. No geral, o barulho dos sapos e insetos. Nesse ponto, eu estava exausta. Não conseguia mais gritar. Não conseguia mais lutar. Mal conseguia me mexer. Quando finalmente chegamos,
Percebi que o meu sequestrador me levou a um barraco abandonado no meio da selva. Não tinha ideia de quanto tempo levamos para chegar lá, mas ainda estava escuro. Não me lembro por quanto tempo estive lá dentro, e não estamos falando de horas. Foram semanas. Ele me deixava sozinha para me recuperar durante o dia e voltava à noite, me deixando restos de comida antes de sair. Tudo que eu conseguia pensar o tempo todo em que estive lá era como iria morrer nessa cabana de tortura. O que começou como uma agradável férias se transformou na pior experiência da minha vida. Perdi a fé e senti apenas ódio por quaisquer um que deveria me proteger. Odiava meus pais por não estarem lá. Odiava a mim mesmo por ser tão fraca para fugir. De alguma forma, essa avalanche de emoções me deu forças para escapar. Eu saí do barraco e manquei. Depois rastejei até o campo de arroz mais próximo. Eu estava pensando claramente novamente. Sobreviveria a esse pesadelo puramente por ódio. Logo, fui descoberta por um agricultor local de arroz. No começo, eu estava aterrorizada com ele. Ele tinha uma foice que estava usando para limpar alguma vegetação excessiva. O trauma que eu acabara de vivenciar me fez reagir com puro medo. Ele conseguiu me acalmar, e embora não falasse inglês muito bem, pude ver que ele não tinha más intenções. Deixei que ele me levasse para a aldeia local, que por acaso estava perto de onde fui levada. Perdi a cabeça depois de me olhar no espelho antes de ser levada para o hospital. A maioria dos meus dentes havia desaparecido. Meu cabelo estava irregular e caindo. Minha aparência me horrorizou. Tive que passar por várias cirurgias reconstrutivas para reparar os ossos que não haviam cicatrizado corretamente. O próximo ano e meio é uma confusão para mim. Acho estranho que eu possa lembrar do meu sequestro, mas não das consequências. Infelizmente, o homem responsável pelo meu sequestro nunca foi capturado a tempo. Quando foi preso, ele havia matado uma garota de 14 anos. Houve muitas outras vítimas antes de mim, mas como a única sobrevivente, eles conseguiram obter material genético suficiente de mim para tê-lo preso para sempre. Mas todas aquelas garotas que esse monstro assassinou, e como eu quase fui uma delas, é algo com o qual ainda vivo até hoje. 12 anos se passaram, e todos já as esqueceram, mas eu nunca vou esquecer. Eu sei exatamente como foi para elas. O julgamento deixou minha família despedaçada. Tivemos que nos mudar temporariamente para Bali. Não tenho certeza de todos os detalhes, mas não podíamos mais pagar nossa casa na Inglaterra. Meu padrasto acabou indo embora. Agora minha mãe começou a me desprezar por ser uma criança problemática. Depois de 4 anos, voltamos para o Reino Unido e quase imediatamente fui levada pelo sistema de assistência social. Minha mãe me renegou por sujar o sangue da família. Ela se tornou vil e horrivelmente abusiva comigo ao longo dos anos após meu sequestro. Ela não conseguiu lidar com o que aconteceu e foi consumida pela culpa. Hoje em dia, estou muito melhor. Ainda mantenho contato com minha irmã mais nova e a apoio de todas as maneiras que posso. Me formei na faculdade com um diploma em criminologia, esperando pegar mais desses desgraçados por aí no mundo. Decidi usar meu trauma, mas não foi fácil chegar a esse ponto. Passei a maior parte da minha adolescência indo e vindo de hospitais e me metendo em confusão, mas acabei fazendo alguns amigos muito bons que me apoiaram durante esse período difícil da minha vida. Para os sobreviventes por aí, vocês podem parecer estranhos para os outros por causa do seu trauma, mas não podem passar pelo inferno e sair do outro lado perfeitos e normais. Assim, não é como a vida funciona, mas como dizem, o que não te mata te torna mais forte. Nesse sentido, fiquem seguros, travem suas portas e mantenham seus filhos por perto. Obrigado por ouvir. Isso aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Eu era uma criança muito estranha. Não gostava de brincar com brinquedos. Passava a maior parte do meu tempo explorando a mata bastante grande que ficava atrás da minha casa. Acho que meu guardião, João, tinha muita confiança em mim mesmo naquela época, pois muitas vezes eu era autorizado a ir sozinho, e muitas vezes isso acontecia à noite. Meu quarto na época ficava no sótão da nossa casa de campo. Era pequeno e aconchegante, e tinha uma grande janela circular que dava para a floresta. Havia um canteiro de janela embaixo dela, e eu ficava sentado lá por horas assistindo ao pôr do sol atrás das árvores. Se eu abrisse bem a janela, conseguia sair para o telhado da cozinha, e havia um pequeno galpão de ferramentas embaixo que eu podia deslizar facilmente e pular nas moitas. Era assim que eu geralmente saía à noite para explorar a floresta.
Eu sei que era uma coisa estúpida para uma criança de 7 anos fazer, mas eu era uma criança destemida. E tinha um pequeno celular que eu carregava comigo, em caso de emergência, ou se eu me perdesse. Estava a caminho de sair uma noite. Acabara de subir no telhado da cozinha, quando notei uma pequena luz piscando na linha das árvores. Parei para me mover e tentei localizar de onde vinha, mas não consegui realmente ver nada. Então presumi que tinha visto apenas uma luz externa refletindo em um dos muitos sinos de vento pendurados ao redor das árvores, e continuei meu caminho. Cheguei ao chão e dei alguns passos à frente, quando ouvi um som fraco vindo das árvores. Segurei a respiração, como fazia quando estava tentando ouvir melhor. Eu estava parado ali por cerca de 1 minuto quando ouvi o que só pode ser descrito como uma risada. Chamei e perguntei se alguém estava lá. Não esperava uma resposta, mas foi exatamente o que recebi. Parecia a voz de uma mulher idosa. Não me lembro das palavras exatas dela, mas foi algo como: "Olá, garotinha. Eu vejo você." Houve outra rápida piscada de luz. Virei e subi de volta ao telhado da cozinha o mais rápido que pude, mas por algum motivo não voltei para dentro de casa. Acho que estava apenas curiosa. Eu tinha uma pequena lanterna de bolso que guardava no canteiro de janela. Peguei-a e a acendi pelo jardim. Foi quando a vi. A mulher era definitivamente idosa. Na verdade, parecia um cadáver. Era como se ela não tivesse comido por um tempo. Lembro-me de me sentir levemente assustada porque ela estava olhando diretamente para mim. Ela estava usando um vestido de noite branco e parecia estar balançando de um lado para o outro, quase como um paciente em um hospício. Então, ela começou a assobiar "The Man Who Sold the World", e honestamente, essa música ainda me assusta até hoje. É como um presságio, porque coisas estranhas parecem acontecer comigo sempre que a ouço. Antes de voltar para o meu quarto, lembro-me de notar uma câmera em suas mãos. Eu sei que depois que voltei para dentro, ela ficou por um tempo porque vi mais algumas piscadas de luz, que agora sei que são flashes, do lado de fora antes de dormir. Desnecessário dizer que eu trancava minha janela à noite, e embora esse incidente não tenha me impedido de sair novamente, esse encontro definitivamente me deixou mais atenta sempre que o fazia. Passaram-se 13 anos, e não vi essa mulher desde então. Quando eu tinha cerca de 7 anos, meu pai comprou algumas centenas de acres no sul do Mississippi, cerca de 1h30 a oeste de Mobile, Alabama. Ele construiu uma pequena cabana no topo de uma colina que ficava no meio de um grande campo, cercado por floresta. Isso ficava a cerca de 5 milhas de uma estrada pavimentada. Para chegar à nossa terra, levava quase 10 minutos de carro por estradas de terra a partir da rodovia principal, que ficava ao sul da casa. A cerca de 1/4 de milha ao norte ficava um lago. Era tão comprido quanto um campo de futebol, mas mais largo. Para chegar lá, você podia pegar a Rota A, que era uma estrada de terra compactada, alinhada com árvores de cornizo. Por isso a chamávamos de Rua das Cornizo. A Rota B ficava a cerca de 100 metros a leste da Rua das Cornizo, e a chamamos de Trilha dos Vampiros, porque sempre estava tão sombria. As árvores bloqueavam o sol nos dias mais claros, e tinha uma leve inclinação conforme você caminhava em direção ao lago. Uma manhã, durante o outono, meus pais e minha irmãzinha foram comprar sorvete e fazer algumas compras. Essa viagem levaria pelo menos 1 hora ou 2, e eu tinha 10 anos. Então decidi pescar enquanto ouvia Bama enfrentar Ole Miss no futebol universitário. O jogo era a vitória usual de Bama, então pensei que poderia amenizar o tédio de uma vitória fácil pescando no lago. Levei minha vara, um rádio pequeno e meu isopor. Eu tinha um Terrier Airedale chamado Bully, que nunca saía do meu lado, e foi neste dia que percebi o quanto ele era incrível. Peguei a Trilha dos Vampiros e me instalei em um pequeno pier no final do caminho. Cerca de 5 minutos depois de lançar minha linha e 2 touchdowns do Bama depois, tive aquela sensação. É uma sensação que aprendi a reconhecer bem, e talvez tenha me salvado a vida naquele dia. Era a sensação de estar sendo observado por algo perigoso. Bully também deve ter sentido, porque alguns segundos depois, pude ouvi-lo rosnar e olhar para o lago a oeste, em direção à Rua das Cornizo. Virei minha cabeça naquela direção, e quase imediatamente, meus olhos se iluminaram quando vi o que parecia ser uma silhueta de um homem grande se escondendo atrás de uma árvore. Estava longe demais para distinguir detalhes, mas perto o suficiente para ter certeza do que eu estava vendo. Quase 5 minutos se passaram,
E pouco antes de me repreender por ter uma imaginação muito fértil, a figura se moveu lentamente atrás de uma árvore. Bully se levantou e rosnou mais alto. Eu disse a ele para parar quieto e mantive meus olhos fixos naquela árvore. Nos próximos 10 minutos, que pareceram horas, observei enquanto essa figura se movia lentamente de árvore em árvore. Estava petrificado de medo, uma coisa que descobri ser verdade naquele momento. Por algum motivo, achei importante que quem ou o que quer que fosse não soubesse que eu estava ciente disso. Finalmente percebi que o caminho da figura a estava aproximando de mim. Minha paralisia se quebrou, e casualmente larguei a vara de pesca e comecei a andar de volta em direção à trilha dos vampiros. Como adulto, servi no exército por 11 anos como polícia militar, mas não olhar para trás naquele dia foi a coisa mais difícil que já fiz. Quando atingi a linha das árvores, entrei em uma corrida intensa. Enquanto corria, Bully correu à minha frente e parou cerca de 20 metros à frente, virado para mim até que eu o ultrapassei. Ele continuou assim o caminho inteiro para casa. Meu cachorro estava de olho nas minhas costas. Embora eu possa entender o quão épico isso foi agora, na época, estava tão assustado que estava literalmente doente. Mesmo nessa idade, eu sabia que um homem grande tentando se aproximar de um menino de 10 anos não era coisa boa. Quando cheguei à cabana, tranquei imediatamente a porta e peguei uma das espingardas do meu pai, assim como seu revólver. Sentei-me em frente à grande janela, meus olhos grudados nas duas aberturas dela. Nunca me senti seguro lá novamente. Quando meus amigos e eu, ou minha irmã mais nova, queríamos ir a qualquer lugar que não fosse a área ao redor da cabana, eu me certificava de que meus pais estivessem conosco. O que mais me assusta, porém, é o fato de que nossos vizinhos mais próximos estavam a cerca de 2 milhas a noroeste de nós, com mata densa entre nós. Se algo acontecesse, ninguém viria para ajudar. Ainda me pergunto quem diabos estava me observando da floresta naquele dia. Acho que nunca saberei. Às vezes, desejo poder voltar lá como um homem adulto com treinamento militar. Bully viveu uma vida plena e faleceu pacificamente quando era muito velho. Ele foi o melhor cachorro que já conheci. Eu sou de uma cidade rural em Indiana, onde minha mãe trabalhava como assistente jurídica de defesa criminal. Como a cidade era tão pequena e os índices de drogas e pobreza eram tão altos, o chefe dela frequentemente era designado para casos realmente estranhos e vis, e ela era forçada a defender alguns verdadeiros canalhas. Ela fez o possível para esconder os detalhes de mim e da minha irmã, mas obviamente captamos a atenção. Em 2 ocasiões, no entanto, chegamos muito perto de uma emergência. Eu tinha provavelmente 11 ou 12 anos, e ela estava trabalhando em um julgamento por homicídio designado pelo tribunal. Ela estava defendendo o acusado de assassinar uma mulher mais velha que estava tentando devolver um carro com defeito ao lote de carros usados que esse homem possuía com seu pai. Acredito que o corpo dela foi encontrado enfiado no porta-malas no lote de carros. Minha mãe estava absolutamente certa, no entanto, de que esse homem era inocente e que ele estava sendo incriminado pelo pai. À medida que as deposições e audiências progrediam, ficou muito claro que o chefe da minha mãe, o advogado, iria atrás do pai do acusado. O pai apareceu do lado de fora do escritório, fez ameaças vagas ao advogado e depois, uma noite, nosso computador doméstico, isso foi no início dos anos 2000, ficou louco e travou. Estranho, mas seja lá o que for. Ela chegou em casa no dia seguinte visivelmente mais estressada e nos contou no jantar que o computador doméstico de seu chefe também havia feito a mesma coisa na noite anterior. Ela parecia pensar que fomos todos hackeados, mas poderia ser algum tipo de golpe, sabe? Além disso, eu não sou nenhum gênio da tecnologia, então não faço ideia de como alguém poderia hackear computadores e travá-los tão facilmente, mas aconteceu. Depois do jantar, meu pai, minha irmã e eu fomos para a casa do vizinho para jogar The Sims, e meu pai estava bebendo com os pais enquanto minha mãe pintava meu quarto lá em cima. O telefone toca. Minha mãe está gritando histérica para o vizinho trazer meu pai e vir porque ele está aqui. Ele está tentando entrar pela porta de vidro deslizante. Ele me vê, se apresse, entre soluços. Eles correm para fora da porta descalços no meio do inverno, e o cara foi embora. A polícia chega e encontra pegadas de sapatos na neve ao redor da casa, olhando em todas as janelas, e também ficou embaixo da árvore que olha diretamente para meu quarto onde ela estava pintando. A polícia teve que ficar na frente de nossa casa por dias, até conseguirem pegá-lo,
e ele foi para a cadeia por aquele assassinato, e nós mantivemos amizade com o filho que ele tentou incriminar. Mas se eu e minha irmã estivéssemos em casa, com certeza teríamos aberto a porta para ele. Não tínhamos ideia de como ele se parecia e morávamos em um bairro muito amigável, onde aparecer sem avisar era normal. Segunda parte. Neste ponto, eu tinha 15 ou 16 anos, e desta vez minha mãe defendeu um motorista bêbado que matou uma jovem cerca de 10 anos antes. O homem se declarou culpado, se sentiu absolutamente horrível, mudou de vida completamente e até viajou para diferentes escolas secundárias, falando sobre os perigos de dirigir alcoolizado. Ele escreveu livros, frequentou reuniões dos alcoólicos anônimos na prisão, foi para a universidade na prisão, etc. Da maioria dos jeitos, ele pagou sua dívida com a sociedade e estava prestes a ser libertado em uma semana ou algo assim. O pai da garota morta estava, compreensivelmente, chateado que o homem estava sendo libertado da prisão e conhecia minha mãe a maior parte de suas vidas, conhecidos de cidade pequena. Este pai também era conhecido por ser instável e amar metanfetamina. Então, uma noite, estou em casa sozinho com minha mãe, enquanto minha irmã e meu pai estão fora da cidade. Ela estava quieta a noite toda e eu estava com fome e era tarde. Então desci para ver como estava a situação do jantar e a encontrei sentada silenciosamente, olhando para o telefone com lágrimas rolando pelos olhos. Ela pode ser dramática. Então inicialmente fiquei irritado pensando que seria algum drama estúpido. Então resmunguei: "O quê?" E ela soluçou: "Ele está vindo para te levar de mim." E desabou em lágrimas. "O quê?" Desço o resto das escadas, pego o telefone e leio a troca de mensagens. Ele disse que sabia que ela estava sozinha em casa com seu filho mais velho. Ele queria que ela soubesse como era perder seu filho mais velho. Ele enviou uma foto de uma arma de fogo no console central de seu carro e nosso endereço digitado abaixo. As mensagens foram enviadas ao longo dos últimos 20 minutos, e essa realização me atingiu no estômago tão forte que quase vomitei. Ele estava a caminho de me matar. Quão longe ele poderia estar? Por que ela está apenas sentada aqui? Eu estava furioso com ela e comecei a gritar para chamar a polícia, enquanto trancava as portas, fechava todas as cortinas em nossas enormes janelas panorâmicas, e ela continuava sentada lá congelada, murmurando que ele queria me matar. Ele sabe onde estamos. Como se ela estivesse totalmente dissociada ou em choque, então a arrastei para o meu quarto e ligamos para a polícia, que chegou e se posicionou na entrada de nosso bairro. Não 5 minutos depois, esse desgraçado vira a esquina para entrar em nosso bairro e eles o pegam com uma arma. Eles o mandaram para uma instituição mental e uma reabilitação e nunca mais ouvi falar dele. Eu sei que ela estava congelada, mas se eu não tivesse descido as escadas naquele exato momento, eu poderia estar morto. E honestamente nunca confiei completamente nela ou em qualquer pessoa para reagir a uma crise desde então. Meu avô costumava nos dizer que era uma daquelas pessoas abençoadas com um terceiro olho. Quando criança, eu não tinha muita certeza do que ele queria dizer com isso, mas ele sempre estava muito feliz em explicar. Minha família começou como imigrantes vindos do sul da Índia, para o que então era conhecido como Malásia. Meu avô era um adolescente na época, nos anos 40, e trabalhava como guarda noturno ao lado de seu pai, em uma plantação de palmeiras de óleo em Malacca, uma cidade costeira no sudoeste da Malásia. Esta história é sobre um encontro que ele teve que sempre ficou comigo. Meu avô tinha cerca de 14 ou 15 anos na época, no auge de sua juventude, passando tempo na plantação de palmeiras de óleo onde seu pai, meu bisavô, trabalhava como guarda noturno. No papel, seu trabalho era simples: garantir que ninguém entrasse na plantação sem permissão e manter os animais longe das árvores, todas essas coisas. Na maioria das noites, não acontecia nada demais, porque todos sabiam que incomodar o dono da plantação era um preço muito alto a pagar por qualquer tentativa de invasão. Então, meu bisavô muitas vezes aproveitava esse momento para se aproximar de seu filho, conversando com ele sobre os acontecimentos na Malásia, incluindo coisas sobre a guerra em curso. Em uma bela noite, meu avô enfatizaria, era uma noite de lua crescente. Ele decidiu que estava ficando um pouco entediado e deu um pequeno passeio a pé, a partir do posto de seu pai, em direção à clareira em frente a eles. Esta,
Era uma clareira a uma curta distância dos portões da plantação, antes da primeira linha de árvores começar, coberta principalmente por areia dura, amontoada ao longo dos anos de caminhada durante o dia. O ar frio da noite era muito bem-vindo à luz da umidade do dia, e meu avô, sendo um homem introvertido, apreciava os momentos de serenidade para si mesmo. Mas então, ele frequentemente parava quando nos contava essa parte, como se estivesse se reunindo. Ele a viu. Era uma mulher, jovem, talvez na casa dos 20 anos, vestida com um longo vestido branco preso à cintura por uma faixa vermelha, seu longo cabelo preto em uma longa trança pendurada na frente dela. Ela estava em pé, suas mãos penduradas frouxamente ao lado do corpo, seu queixo inclinado ligeiramente para cima e seus lábios desenhados em um leve sorriso. Seus olhos pareciam atordoados, como se estivesse distraída com algo, e a princípio parecia não notar meu avô. O vestido chegava até os tornozelos dela, e meu avô não conseguia ver seus pés. O ar ao seu redor era perfurado por um leve perfume floral, que meu avô presumia ser o perfume que ela usava, ou pelo menos vindo do par de flores que ela tinha enfiado no cabelo. "Com licença, senhora." Meu avô chamou para ela, sentindo-se indignado com a possibilidade de ser o primeiro a rastrear um invasor antes que seu pai chegasse lá. "Acho que, você pode estar no lugar errado. Você precisa sair e voltar amanhã. Posso acompanhá-la até o portão." A mulher apenas o olhou, e meu avô decidiu não repetir seu pedido para não parecer grosseiro. Afinal, ela era uma jovem, e ele era um jovem, e estavam sozinhos lá fora à noite. Se pressionado, ele temia que ela pudesse prejudicá-lo, e por extensão seu pai, com o chefe na manhã seguinte. E assim, meu avô virou-se e esperava que a mulher o seguisse enquanto caminhava rapidamente de volta ao posto de seu pai. Enquanto marchava, ele ouviu o leve barulho dos passos da mulher atrás dele, que não disse uma palavra. Então, ele sorriu para si mesmo, orgulhoso de ter completado uma tarefa sem ser solicitado. Mas no momento em que chegou e se preparou para se explicar, virou-se e viu que a mulher havia desaparecido. Onde ela estaria, não havia nada além de ar parado, e quando ele olhou mais de perto, viu um rato que correu rapidamente diante de sua visão e se escondeu nas moitas próximas. "As cobras cuidarão disso", meu bisavô notou e interveio. "É por isso que sempre dizemos aos visitantes para nunca entrarem nas plantações. Sempre há cobras por aqui, e as deixamos agir como controle natural de pragas." Ele então caminhou até seu posto e pegou sua garrafa térmica, despejando um pouco de chá quente na xícara, depois entregando-a a meu avô. "Aqui, para te manter acordado pelas próximas horas." Meu avô assentiu, forçando um sorriso enquanto aceitava o chá. Ele sentiu os pelos em sua nuca se arrepiarem, e não por causa do ar frio da noite. Ele lutou contra a vontade de olhar para trás mais uma vez, onde a mulher de branco costumava ficar. "Pensei que fosse urgente e queria avisá-lo." Seu pai apenas balançou a cabeça e sorriu. Meu avô decidiu não pensar mais na estranha mulher enquanto o restante da noite passava, e seu pai o encheu com mais fofocas sobre seu chefe e a esposa do chefe. Na noite seguinte, quando voltaram ao posto, meu avô a viu novamente. Impulsionado por um súbito desejo de curiosidade, meu avô deixou o posto de seu pai e caminhou pelo mesmo caminho da noite anterior. Desta vez, ele ficou de olho, seus ouvidos captando os sons naturais da plantação à noite. Os grilos gritando, os gritos constantes dos sapos, o ocasional guincho de um morcego passando. Então, ele a viu novamente. Desta vez, seu cabelo estava solto, e o vento soprava fios em seu rosto. À luz da lua, seu rosto parecia quase inumanamente branco, embora seus olhos fossem quase negros como carvão, que agora estavam fixos em meu avô. Ela não se moveu, e suas mãos estavam ao seu lado, mas suas palmas estavam viradas para fora como se estivesse chamando algo. Uma rajada de vento soprou, e seu cabelo se ergueu atrás dela como um par de asas escuras tremulando. Enquanto isso acontecia, ela ainda não se moveu, e seus lábios estavam curvados no mesmo sorriso, mas esticados apenas um pouco demais para serem humanos. Meu avô ficou parado onde estava, aterrorizado e hipnotizado enquanto a encarava sem piscar, até que seus olhos começassem a lacrimejar. Seu coração gritava contra sua caixa torácica, batendo como um prisioneiro cuja sanidade fora arrancada. E apesar do frio contínuo da noite e do fato de estar vestindo apenas uma fina camisa de algodão, meu avô começou a suar. O sangue zunia em seus ouvidos.
Ele abriu a boca para gritar quando a mulher subitamente se lançou em sua direção, seus membros se movendo erraticamente com o corpo, sua boca aberta largamente, e seus dentes negros e serrilhados brilhavam à luz da lua. Embora cada fibra de seu ser implorasse para que ele corresse, meu avô não conseguia se mexer. E então, gritando como um porco enviado para o abate, a mulher desapareceu no ar apenas 2 metros antes de alcançá-lo. Uma rajada de vento fez meu avô tropeçar para trás nos braços de seu pai. Assim que se recompôs, um repentino forte cheiro de flores encheu o ar, seguido imediatamente pelo cheiro azedo de ratos mortos. Meu avô ficou tremendo nos braços de seu pai, enquanto o homem mais velho recitava versículos do Alcorão sobre ele. No dia seguinte, meu avô contou: ele e seu pai visitaram um homem santo em um santuário muçulmano, que lhes deu um talismã contendo os mesmos versículos do Alcorão. E depois, todas as noites desde então voltaram à sua usual falta de eventos. Embora tantos anos tenham se passado, parecia que a mulher nunca saiu completamente da mente do meu avô. Ela parece viver através de suas histórias, contadas para nós, como a história que acabei de contar para você. No momento desta história, eu estava trabalhando como profissional de coleções de museu. Meu trabalho envolvia realizar inventário e documentar os artefatos e itens arquivados. Esta história aconteceu em um pequeno museu histórico no Colorado, no inverno de 2022. Para manter o anonimato, não especificarei qual cidade ou museu ocorreu. Este museu específico é conhecido como Casa Museu. Originalmente, foi lar de um indivíduo há cerca de 100 anos. Foi preservado para então se tornar um museu após sua morte. Devido aos recursos financeiros limitados para este museu, o Conselho de Diretores Voluntários o fechou, e permaneceu fechado por um bom tempo, incluindo o período em que trabalhei lá. Por ser administrado por um conselho de diretores voluntários que tomavam muitas das decisões de alto nível, eles me contrataram quando receberam uma bolsa para financiar minha posição como gerente de coleções. Isso me tornou o único funcionário remunerado, exceto por uma assistente administrativa em meio período chamada Denise. Denise foi contratada 1 mês após eu começar. O museu em si está em uma área residencial fechada. É um prédio centenário com 3 níveis. O porão, um primeiro e um segundo andar. O primeiro andar era o andar de entrada, onde as pessoas entravam e aprendiam sobre a história da área e quem era o proprietário anterior da casa. O segundo andar detalhava artefatos específicos, história militar relacionada à demografia apresentada no museu e outras exposições interativas. À esquerda desta casa, museu havia um prédio administrativo usado para o armazenamento de artefatos, funções administrativas e armazenamento geral de escritório. Este é o prédio onde Denise mais frequentemente trabalhava. Eu estava principalmente no porão do museu, que estava vazio e não utilizado. Era um ótimo lugar para inventariar um grande número de itens da coleção. Isso significava que eu estava lá sozinho, já que os visitantes não eram permitidos devido ao fechamento do museu. O museu estava em um bairro tranquilo e havia uma rampa de madeira e pisos antigos. Era muito fácil ouvir quando alguém entrava ou quando alguém estava subindo a rampa ou as escadas para o prédio. No meu último dia lá, devido a um problema com a administração, eu estava com pressa para terminar meu trabalho e amarrar as pontas soltas com documentos e e-mails finais. Naquele dia, lembro-me de estar no computador no porão. Comecei a ouvir o som de passos. Esses passos não eram os passos típicos que você ouviria no primeiro andar ou na rampa. Esses faziam um som muito alto e distinto. Estar lá todos os dias me tornou familiarizado com os sons do ambiente no prédio. Sons comuns viriam da construção nas proximidades, gansos migrando no céu e o sistema de ar-condicionado, que frequentemente causava certos ruídos. Às vezes, Denise vinha de manhã para inspecionar o prédio e me cumprimentar, caso em que sempre podia ouvi-la entrar. Naquela tarde específica, quando ouvi os passos, pensei: ah, deve ser a Denise. Ela só chegou um pouco mais tarde do que o normal. Mas os passos que ouvi não eram os dela entrando no prédio. Os passos dela eram sempre extremamente audíveis e distintos quando ela se movia de norte a sul no prédio. Até mesmo podia-se sentir a vibração da porta fechando quando ela entrava. Também era normal que membros do Conselho de Diretores Voluntários entrassem para verificar as coisas, e soaria da mesma maneira que qualquer outra pessoa entrando no prédio.
Eu sabia que alguns deles nem dirigiam na neve. Naquele momento específico, havia acabado de nevar, e era perto do final do ano, em torno dos feriados. Os passos eram distintos o suficiente para eu pensar que talvez a Denise estivesse no segundo andar. Ou talvez fossem apenas os ecos do trabalho de construção. Mas eu estava com pressa para terminar meu trabalho para poder sair. Então não dei muita importância a esses sons e simplesmente os ignorei. Depois fui para casa. Quando caminhei em direção ao estacionamento dos fundos, vi que não havia outros carros lá, o que significava que nenhum dos membros voluntários do conselho estava lá naquele momento. Denise pegava o ônibus, então não teria um carro lá para ver se ela estava lá ou não. Depois de chegar em casa e relaxar à noite, refletindo sobre minha experiência de trabalho, comecei a pensar naquela tarde. Foi então que me lembrei de que estava se aproximando de um feriado, e Denise especificamente me disse que não estaria lá naquele dia. Esta foi uma informação que eu havia esquecido até aquele momento. Então pensei que provavelmente ouvi os passos no segundo andar, porque parecia que vinham do segundo andar. Já tinha ouvido rumores anteriormente de que certos membros do conselho voluntário e trabalhadores da construção estavam tendo problemas relatando coisas incomuns. A princípio, não dei atenção porque prefiro manter isso longe da minha mente ao trabalhar com artefatos, muitos dos quais pertencem aos falecidos. Também não tive experiências anteriores que me fizessem pensar que havia algo lá. A única coisa que me lembro que me deixou desconfortável foi a sensação geral de ter que olhar ao redor para ter certeza de que não havia nada lá de vez em quando. Ainda assim, o lugar poderia ser muito silencioso, e às vezes parecia que algo poderia aparecer do nada. Em uma ocasião, eu estava indo entre o prédio administrativo e o próprio museu, e ouvi batidas bastante fortes vindo do segundo andar quando estava sozinho lá. Depois de aprender sobre o prédio, pensei que isso poderia ser parte do sistema de ar-condicionado. Talvez estivesse se preparando para ligar. Em meu primeiro mês, um dos membros do conselho voluntário, chamado Beatrice, me disse que outro membro do conselho achava que tinha ouvido passos no segundo andar enquanto fazia uma inspeção um dia. Desde então, esse membro do conselho sempre pensou que havia algo no segundo andar. A história que me deixou mais desconfortável foi a de 2 trabalhadores da construção durante a pandemia. O museu recebeu uma bolsa para fazer algumas reformas para restaurar o prédio. Isso incluía nova pintura, novas luminárias e a limpeza exterior do tijolo. Me contaram um dia, enquanto os trabalhadores da construção estavam limpando o exterior do museu, quando não havia mais ninguém lá. Eles afirmaram ter visto uma figura ou rosto parado na frente da janela. Desesperadamente, eles ligaram para Beatrice, perguntando o que estava acontecendo e se ela tinha certeza de que não havia mais ninguém lá. Beatrice não era do tipo que gostava de ser incomodada por essas coisas e ignorou, confirmando a eles que não havia ninguém lá. Ela não sabia o que estava acontecendo. Ela só queria que eles terminassem o trabalho. Parte da razão pela qual ela não se incomodou com isso foi que vários grupos paranormais haviam escrito para os membros do conselho voluntário para fazer caçadas noturnas aos fantasmas por causa de seu foco na reputação do museu. Eles recusaram todas elas, temendo que isso fizesse uma piada do museu. Um dos tópicos menos discutidos entre os profissionais de coleções de museus é o sobrenatural. Em meus anos como profissional de museu, trabalhei com itens da coleção, especificamente itens de vestuário, que foram usados por pessoas históricas significativas na época de sua morte. É bastante normal trabalhar com muitas coisas que foram passadas após a morte, e muitas vezes contávamos histórias de nossas experiências uns aos outros. Um exemplo é de um colega que costumava trabalhar em um pequeno museu histórico no meio-oeste. Eles falaram sobre como havia uma sala específica onde as crianças, durante as excursões escolares, sempre vomitavam ou tinham dores de cabeça. Isso afetava apenas as crianças, nunca os adultos, e eles nunca conseguiram explicar o que estava acontecendo naquela sala. Às vezes penso em minha experiência. Muitas vezes me sentia desconfortável lá quando estava sozinho, mas geralmente apenas colocava música e me distraía com o trabalho para passar o tempo. Isso parecia funcionar bem o suficiente para mim.